Se você tem pouco dinheiro para investir, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguém falar que com 10, 20, 30 ou 50 reais não dá para investir em nada, não dá para montar uma carteira diversificada, não dá para receber rendimentos e muito menos colocar na renda fixa. O problema é de que quando você começa com pouco, você começa a ouvir pessoas que muitas das vezes só vão te dar dicas horríveis. E aí você pega o seu dinheiro e muitas vezes cai em pirâmide ou então compra empresa ruim, tipo Oi, Magazine Luiza, que ao longo dos anos aí mostrou que não eram empresas boas, empresas mesmo que a maioria está em recuperação judicial. Muita gente acaba ouvindo pessoas que muitas das vezes nem investem, nem coloca ali a pele em risco mesmo e mostra no que está investindo. E hoje eu vou te mostrar 5 ações de setores perenes que já estão aí no mercado há muitos e muitos anos. Tem empresa aqui com mais de 100 anos e que também é dolarizada. E essas empresas custam menos de 10 reais. E eu separei essas 5 ações aqui que são de 4 setores perenes, setores diferentes: banco, saneamento, energia e commodities, para te mostrar que você consegue montar uma carteira diversificada e receber rendimentos e também valorização dessas ações. Então agora vamos falar aqui da primeira ação e que eu também já tive na minha carteira. 4 dessas ações eu já tive na minha carteira. A primeira ação é a Klabin. A Klabin ela é do ramo de papel e celulose. Não quer dizer necessariamente que ela é só isso, gente, que ela produz só isso. Mas o que ela faz na prática? Ela produz celulose, é lógico, só que ela produz em nível global. Ela produz papel também e ela produz aqui as embalagens, né? Sabe as compras, as caixas aí da Shopee, da Amazon, Mercado Livre que chega na sua casa? Provavelmente foi a Klabin que fez essas caixas para vender para essas empresas. Só que o mais legal da Klabin é que, como eu falei, ela é dolarizada. Ela não só funciona aqui no Brasil. Uma parte relevante do resultado dela é ligada ao dólar. Eu vou já te mostrar aqui. E por que eu considero ela aqui uma empresa boa, tá? Falando os prós dela. Primeiro que ela é um negócio real e de grande escala. Segundamente que ela tem boa parte do seu resultado em dólar. Isso faz com que quando o real desvalorizar, você continue ganhando, ela continue ganhando, porque grande parte do resultado dela é dolarizado. E ela não produz só embalagens, é papel e celulose e papelão. Então ela é muito forte nesse setor. Existem outras empresas nesse setor, mas para mim nada se compara a Klabin em relação a esse setor, porque geralmente ela é muito grande. E um dos maiores investidores aqui do Brasil, que é o Luiz Bassi, investiu muitos e muitos anos na Klabin. E hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que uma ação da Klabin tá custando R$ 3,70. Nos últimos 12 meses ela teve uma variação negativa. Como eu falei, ela é ligada a um setor cíclico de commodity, então ela oscila bastante. Ah, isso então a empresa é ruim, não necessariamente por conta que é uma empresa, gente, é uma ação, é uma renda variável, então ela vai variar. É uma empresa para você levar por longos anos e principalmente que paga dividendos e está em um setor perene há muito e muito tempo. Então você precisa sim ter estômago para você investir em qualquer empresa na renda variável. Se você ainda não tem estômago, é melhor você ficar na renda fixa, porque na renda fixa é fixa. Na renda variável não, gente, varia muito. Qualquer ação está propícia a cair, mas também ela está propícia a subir. Então vai de gosto, entendeu? E o PL dessa empresa, 12,49. PVP, ela mostra que está um pouquinho cara, mesmo ela custando 3,70. E o DI, 9,12%. Como vocês estão vendo aqui a cotação da Klabin no último ano, ela caiu 8,93%. E isso aqui pode indicar que está num momento bom para investir, porque você está pegando no valor mais abaixo, você está pegando menos 8%. Então quer dizer que ela ainda sim tem espaço para subir. E como eu falei lá em cima, o PVP atual dessa empresa é 2,26 e a média dela ali fica entre 3 e 18 mais ou menos. A média do setor dela 0,97. Ela já teve no PVP aqui de 7,68 em 2020, só que a média dela mesmo é 3,18. Isso quer dizer que ela às vezes nem tá tão cara, porém às vezes não tá tão barata, por ser uma empresa boa. Geralmente as empresas da Bolsa de Valores, para você aproveitar as empresas, elas sempre vão estar ali acima de 1. É lógico, gente, é bem melhor você pegar uma empresa que está abaixo de 1, porque indica que ela tá muito barata. Só que não é porque ela tá muito barata abaixo de 1 que ela vai ser boa. Como eu falei, é sempre analisando os fundamentos, analisando o relatório, vendo se a empresa está muito endividada, vendo como que a empresa está se comportando, no que ela está investindo, se ela está expandindo, se ela está tendo resultado, está tendo um lucro. Tudo você precisa analisar. Não é somente você entrar, ver se ela está barata ou cara e investir, porque é o seu dinheiro que você está colocando. Então você precisa analisar bastante no que você está investindo. E isso aqui é o histórico de dividendos da Klabin. Como vocês podem ver aqui, o DI médio dela nos últimos 5 anos é 5,41%. Porém, o último dividendos, né, nos últimos 12 meses aí, foi de 9,12%. Como vocês podem ver aqui, ela paga recorrentemente os dividendos. Só em 2020 aqui e 2021, que foi época de pandemia,
que ela deu uma pausada aí nos dividendos, porém 2022, 23, 24, 25 e atual ela tá pagando normalmente. E por último aqui eu vou só te mostrar a parte dolarizada dela, como eu falei que ela tem um resultado muito relevante em dólar. Olha aqui, no Brasil 3,31, tá? Isso aqui é a receita dela em regiões, em países. 3,13 bilhões veio da receita 2025 daqui do Brasil. 247,79 milhões veio da Itália, tem na China, tem na Argentina, tem no México, total trimestral. Isso aqui é o trimestre dela, o quanto ela lucrou e o quanto ela faturou no trimestre, 4,86 bilhões de reais. É lógico, a receita dela é maior aqui no Brasil, porém ela também tem em vários países. É isso que faz ela ser uma parte dolarizada e proteger o seu patrimônio aí quando o real estiver desvalorizando. Então eu já falei da primeira empresa de commodity aqui, agora vamos falar da segunda empresa, só que essa daqui não é de commodity, ela é do ramo de saneamento, é a Sapre 4. É a Sanepar, que é da parte de saneamento do estado do Paraná. É uma empresa aí também perene, do setor perene, justamente porque é saneamento, gente, é água e esgoto. Muitas pessoas precisam disso todos os meses, então as pessoas pagam a conta de água todos os meses e isso faz com que a empresa se torne perene. E por que ela entra aqui nessa carteira de ações de base 10? Primeiramente que ela custa abaixo de 10 reais, né? Esse aqui é o objetivo do vídeo. E segundo, um setor perene, como eu falei também. Terceiro, é uma empresa que vem apresentando crescimento aí muito recorrente ao longo dos meses. É uma empresa que eu tenho na carteira e é a empresa que eu mais ganhei dinheiro também na minha carteira. E sem contar os dividendos que ela paga, tá? É uma empresa realmente previdenciária de dividendos, que paga ótimos dividendos e que é para levar aí por longos anos. Hoje uma ação da Sanepar está custando R$ 8,37 e nos últimos 12 meses ela subiu incríveis 66,05%. É um crescimento absurdo. Eu comprei ela, quando eu comprei ela, eu comprei abaixo do PVP de 1. Atualmente ela já está acima de 1, mas também não quer dizer que não é uma oportunidade. Quando eu comprei ela, ela custava aqui entre R$ 5 mais ou menos, porque eu comprei a 11, né? Eu comprei a Unity dela. Então ela custava até mais caro um pouco, mas ela geralmente ali custa entre 5 a 8 reais. Não quer dizer que ela não tem espaço para crescer, tá, gente? Ela tem sim espaço para crescer. Nos últimos 12 meses, pagou 4,73% de dividend yield. Isso aqui, como vocês estão vendo, é a cotação dela no último ano. E puxando 5 anos aqui, em 2022 ela estava custando R$ 2,92. Esse aqui é o crescimento da Sanepar. É um crescimento absurdo. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, teria 2.316. E seguindo aqui a fórmula do Benjamin Graham, um dos maiores investidores de todos os tempos, o preço teto aqui da Sanepar, o preço justo dela é de R$ 16. Então ela pode ter aí um potencial de valorização de 93,92%. Então ela tem sim potencial de subir bastante, tem potencial de subir mais de 90% essa empresa. Não quer dizer que isso vá acontecer, ela precisa mostrar resultado, lucro, faturamento ao longo dos anos, ela precisa crescer também, então não quer dizer que isso necessariamente pode acontecer. E além de tudo também ela tem um pequeno risco que ela é estatal, então quer dizer que ela pode ter uma influência política sim. Empresas que são estatais, algumas são muito boas e outras nem tanto, mas geralmente essas empresas estatais aí, elas tendem a dar bastante lucro. Então não tem por que a gente levar em consideração que ela é estatal, que ela pode ter um risco político que ela não presta, tá? Você, como mais uma vez aqui lembrando, analisa o fundamento, analisa o relatório, estuda a empresa mesmo a fundo. Você está colocando seu dinheiro, você está sendo sócio do negócio. Não tem por que você só pegar o seu dinheiro e colocar ali e deixar a Deus dará, não. Você precisa analisar mesmo a fundo para saber se realmente está valendo a pena ou não você investir naquele negócio. E puxando o PVP aqui rapidinho, como eu falei para vocês, a média dessa empresa aqui é de 0,82. Como eu falei, eu peguei ela muito barata, muito abaixo. Eu peguei ela em 2023 a 0,91 PVP dela, atualmente está 1,05. Então não quer dizer também que eu não possa investir nessa empresa. É lógico que ela está muito acima do meu preço médio, mas não quer dizer que ainda não tem espaço para investir nela, porque como vocês viram, tem um potencial de valorização de 93%, seguindo a fórmula ali do Benjamin Graham. Não quer dizer que ela vai subir, porém eu acredito que vá. Então mais uma vez é por isso que ela entra aqui nessa carteira de FIIs base 10, porque para mim, do setor de saneamento, eu considero a melhor. Eu já tive outras duas, mas eu decidi vender as outras duas e focar somente na Sanepar, porque eu acho ela boa. Não é uma recomendação de investimentos, tá, gente? Eu não posso recomendar qualquer empresa para vocês, porém eu posso mostrar para vocês aqui, e se vocês acharem que vale a pena vocês estudarem,
e entrar na sua carteira de investimentos, vale a pena aí você dar uma estudada, uma analisada e colocar na sua carteira de fato se ela entrar na sua estratégia. E agora falando da terceira empresa que eu também já tive na minha carteira, é a Copel. Copel é do ramo de energia, gente. Como eu falei, a carteira vai ser diversificada. A Copel é uma empresa que muita gente ignora por ter outras empresas também grandes de energia aí no setor, como a Taesa ou a ISA Energia também. Porém, a Copel é sim uma empresa muito boa, principalmente porque ela faz as três coisas aí que tem empresa de energia que não faz: geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. E por que eu considero ela essencial para entrar aqui na nossa carteira de ações base 10? Primeiramente porque também ela é uma ação de um setor perene. É um setor que todas as pessoas precisam de energia em casa, então todas as pessoas vão pagar para a Copel para ter energia em casa. É justamente por isso que eu considero ela também uma das excelentes ações aqui para entrar nessa carteira de ações base 10. E segundamente, contratos longos, receita previsível e também ela está em constante crescimento. É por isso que ela entra aqui na nossa estratégia dessa carteira. Hoje, uma ação da Copel CPL é 3 está custando R$ 12,34. Nos últimos 12 meses ela subiu 64,14%. O PL dela realmente está um pouco puxado, tá? E o PVP 2,22. Nos últimos 12 meses ela pagou 9,97% de dividend yield. Realmente o PL está muito puxado. Tem empresa com PL mais barato, mais em conta, que é o preço sobre lucro, né, para quem não sabe. Porém, eu considero uma empresa boa, que custa pouco, né, menos de R$ 15 você investe numa empresa dessa. E é uma empresa que ainda tem muito potencial de crescimento também. E aqui é o histórico de dividendos da CPL3. DI médio nos últimos 5 anos 8,75%. E o DI atual nos últimos 12 meses 9,97%. Como vocês podem ver aqui, ela vem aumentando um pouco, né, os seus dividendos, mas também ela já teve anos ali que ela pagou menos. Então a gente precisa também ficar atento nisso. Então a Copel, pelo PL dela e porque também ela não está lucrando tanto nos últimos anos, ela entra ali na carteira mais como defesa e previsibilidade. Não é uma empresa que pode triplicar, quadruplicar o seu patrimônio, não. Mas é mais porque setor perene, ela paga bons dividendos, ela é uma empresa que custa ali menos de R$ 15, né? Atualmente ela está em R$ 12, é uma empresa que nos últimos 12 meses cresceu 65%. Pode sim estar um pouco esticada ali a Copel, porém é uma empresa que vai dar mais tranquilidade para sua carteira. Porém, mais uma vez, não é uma recomendação de investimentos e bora lá para a quarta empresa. E a empresa é a famosa Itaúsa, ITSA4. A Itaúsa ela é uma hold. O que é essa hold, Ricos? Essa hold ela tem várias empresas dentro dela e principalmente tem o maior banco da América Latina, que é o Banco Itaú. Então a Itaúsa tem o Itaú, tem outras empresas também que ela diversifica ali dentro daquela hold, como a Alpargatas, né, que é dona da Havaianas, tem outras empresas também de outros ramos. Então é uma empresa que ela é do setor bancário, por ela ter boa parte do Itaú ali dentro dela, mas é uma empresa diversificada também. E sem contar também que ela custa menos de R$ 10 e paga dividendos recorrentes. Muita gente brinca que ela paga centavos, mas ela continua pagando dividendos. Quanto mais você investir, mais dividendos você vai ganhar. Então é sim uma empresa de setor perene, que é setor bancário. E como no último ano foi perfeito para a Bolsa de Valores e a maioria das empresas, a Itaúsa acabou até mesmo ultrapassando aí o seu valor que geralmente ela fica, gente, entre 8 a 9, 10 reais. Hoje ela está custando R$ 12,04, PL de 8,5 e o PVP de 1,46. Nos últimos 12 meses ela cresceu 56,40%. Para vocês terem noção aqui, ó, o PVP, como vocês podem ver, médio da empresa é de 1,23 e atualmente está 1,46. A média do setor ali é de 0,96. E também o dividend yield dela, deixa eu ver aqui, cadê? Dividend yield aqui, ó. A média da empresa é de 7,95 e nos últimos 12 meses pagou 14,60. É lógico que também se deu o resultado que os dividendos agora em 2026 também vai ser taxado, então ela correu para pagar os dividendos em 2025, né, para anunciar pelo menos os dividendos em 2025. É por isso que teve esse dividendo extraordinário, então a gente não pode levar que ela vai continuar pagando dividendo extraordinário aí pelo resto dos anos, não. É por uma exceção, foi uma exceção que ela pagou 14,60 nos últimos 12 meses. Mas geralmente a média ali é de 7,95, que ainda é muito bom, que é acima de 6%, que muita gente considera um dividend yield de uma empresa. Para ela ser boa,
acima de 6%, então ela é sim uma empresa muito boa, né? O ROI dela é de 17,22% e a média é isso mesmo, 17,42% ali. Esse ROI aqui, ele é o retorno sobre o patrimônio líquido, então ele mede o retorno sobre o patrimônio líquido ali, o quanto que ela rende. Então é essencial você sempre analisar isso também. É um indicador fundamentalista que você precisa ver se está um ROI legal, se está retornando pelo menos acima da Selic, o dinheiro que você está investindo ali. E a conclusão da Itaúsa, ela não é uma empresa que vai crescer tanto. Ela pode sim ter valorização como ela teve nos últimos 12 meses de 50%, mas não é uma empresa que vai esticar muito o preço, tá? Porém, é uma empresa mais previsível e de um setor perene e com bons dividendos, né? Como eu falei, é uma empresa que vai continuar pagando dividendos aí ao longo dos anos, ao longo dos meses, e ela custa entre 15 a 10 reais, geralmente 8 reais ali, tá o preço da Itaúsa. E a quinta e última ação é a CSN Mineração. É uma commodity. Como eu falei, tinha duas empresas de commodity. Essa é a parte cíclica da carteira. Ela e a Klabin é a parte mais cíclica da carteira. Porém, a CSN ela acaba sendo mais cíclica ainda, porque ela é atrelada ao setor de minérios. Então, é uma commodity que oscila bastante também. E a receita dela depende diretamente ali do minério de ferro, que geralmente é do mundo e da China, né? Depende do câmbio, que isso influencia muito, que é dolarizado a commodity. Então, se o minério sobe, ela tende a valorizar mais, ela tende a ganhar mais dinheiro e em momentos específicos também ela pode pagar dividendos extraordinários, assim como a Petrobras também, só que a Petrobras já é outra commodity que é ligada ao petróleo. A CSN aqui, ela é ligada ao minério de ferro, como eu falei para vocês. Então isso para mim já faz ela entrar também ali nas ações base 10, que essa carteira diversificada que eu estou mostrando aqui para vocês. E hoje uma ação da CSN Mineração, que o ticker dela é CMIN3, está custando R$ 5,49, nos últimos 12 meses cresceu 15,14% no último ano, o PL 12,21, o PVP 2,99, um pouco mais cara do que as outras empresas, e o dividend yield nos últimos 12 meses 8,71. Vamos só puxar aqui o dividend yield médio dela. Médio 12,50, porque como eu falei, depende muito do ciclo do minério de ferro. Então, se o minério de ferro ele está subindo, a empresa está lucrando mais, está gerando mais caixa para pagar mais dividendos. E a média dessa empresa é 12,5. A média do setor aqui é de 3,10. Não quer dizer que é uma empresa que pode pagar dividendos extraordinários sempre. Não, não pode. Porque é uma empresa que, mais uma vez, é ligada a commodity. Commodity oscila. É de um ciclo que oscila muito. O PVP médio dela ali, 2,87, como vocês podem ver, não é uma empresa que vale muito pouco, geralmente está muito barata, não. Ela na média ali está 2,87. O ROI dela, 24,47%, gente, que é o retorno, mais uma vez, o retorno sobre o patrimônio líquido dela. Então, ele retorna até mais mesmo do que a Itaúsa, porém, é uma empresa que nem sempre vai estar subindo muito, pagando ótimos dividendos, porque ela é cíclica, né? E a CSN3 ela não é uma empresa assim que eu vejo como empresa previdenciária para você levar por muito tempo, como as outras empresas que eu mostrei aqui, tá? Que é pelo menos a Itaúsa, a Sanepar, a Copel. Não é uma empresa que eu vejo que para você levar para muito tempo. É mais para você aproveitar, né, que ela é cíclica, aproveitar o ciclo de commodity para você ganhar dividendos, para você ganhar um pouco de valorização ali nela. Porém, eu não vejo como uma empresa previdenciária. É uma empresa para você levar aí para o resto da sua vida. Como eu falei mais uma vez, você precisa estudar, analisar, ver se entra na sua estratégia de investimentos e etc, para você saber se de fato ela vale a pena. Enfim, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo aqui, mas o ponto mesmo, o objetivo desse vídeo é te mostrar que não precisa você ter muito dinheiro para começar a investir, principalmente ação barata significa ação boa. Você precisa analisar, mas sim, dá para você montar uma carteira diversificada de acordo com a sua estratégia de investimentos. Não adianta você tentar esperar juntar 1.000, 100 mil reais para você poder diversificar, poder investir. Não, isso é balela, gente. Você precisa só estudar no que você está investindo. Tem ação de 10 reais, tem ação de 5, tem ação de 20, de 80, de vários valores. Você só precisa estudar mesmo para saber no que você está investindo. Essas 5 que eu separei aqui são de setores perenes. 4 de setores perenes que dá para você levar para muito tempo. Saneamento, luz, banco, que dá para você levar aí por muito e muito tempo
e as outras são commodities. Essas commodities que pagaram ótimos dividendos aí ao longo dos anos. Então, se você quer que eu faça parte 2 desse vídeo aqui, indo mais a fundo nessas empresas para te mostrar se realmente elas valem a pena ou não, analisar o relatório para a gente ver se tem alguma coisa escondida ali, deixa aqui nos comentários. Ou se você também já tem alguma empresa dessa aí na sua carteira, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse conteúdo aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho que toda semana tem vídeo novo e, é lógico, considera deixar o like aqui nesse vídeo, para esse vídeo ser indicado para mais pessoas. Muito obrigado a você que viu o vídeo aqui até o final e eu te vejo no próximo vídeo.